O seu trabalho também. Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? O Senhor preparou que estivéssemos aqui reunidos. Preparei uma palavra para trazer para os irmãos. Uma palavra rápida, que o Senhor tem falado comigo há alguns dias. Como a irmã disse, não é a primeira vez, né, que estamos aqui na Rádio Cristal, que eu estou aqui. Eu e o meu marido, nós temos um programa. Tudo bem com o som? Tudo. Eu e meu marido, nós temos um programa aqui na Rádio Cristal, às quartas-feiras, uma quarta sim, uma quarta não, chamado VasoCast. É um programa de entrevistas, é um podcast. Nós trazemos aqui pessoas que estão sendo usadas por Deus para fazer a obra dele. Já trouxemos missionários, trouxemos um jovem escritor que divulgou aqui seus livros, uma missionária que tinha acabado de voltar do campo missionário. E nós estamos fazendo a obra do Senhor, trazendo pessoas. Teve o último aqui, o rapaz que veio, que ele louva lindamente, traz a mensagem do Senhor. Atualmente estão vindo alguns jovens, mas nós vamos trazer aí um público variado, né? Pessoas diferentes para trazer a palavra do Senhor, cada um à sua maneira, mas à luz da palavra, que é o mais importante, né? Então virão aí psicólogas que tem base de estudo e tem a base da palavra, como elas lidam com isso. Trazemos pessoas de diversos nichos para conversar, bater um papo muito bom, né? E aprender mais do Senhor, de como o Senhor trabalhou na vida de cada uma dessas pessoas. Inclusive, a palavra que eu vou trazer fala um pouco disso, de como éramos antes. A palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, ela se encontra em Filipenses, capítulo 3. Eu vou trazer aqui um pouquinho para os irmãos. Eu vou lendo, peço que os irmãos, quem tiver como acompanhar em casa, já pega a Bíblia aí, corre, abre aí em Filipenses. Quem não consegue, escuta e depois medita nessa palavra. Felizmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Aleluia, Jesus. Essa palavra aqui é uma das cartas de Paulo, é uma carta de Paulo ao povo de Filipos. E aqui, Paulo está falando para eles a respeito dos cães, dos falsos apóstolos que estão vindo trazer para eles mensagens de que eles devam viver presos na lei, cobrando o povo gentil de ser circuncidado, né? Que era algo que deveria fazer. Isso trazia uma culpa para o povo gentil que nem era deles, mas que outras pessoas colocavam em cima deles. E eu acho muito, muito interessante a forma que Paulo ele fala aqui sobre confiar na carne. Não confie na carne. Se tem alguém que poderia confiar na carne, sou eu. Porque dentro do que eles falam que é certo, eu fiz tudo. Eu sou da tribo, eu sou descendente da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Eu fui circuncidado, como eles tanto cobram a circuncisão. Tudo, enquanto a lei, eu fui fariseu. Então Paulo entendia muito da lei. Ele foi perseguidor da igreja justamente porque o que estava escrito na palavra, a igreja primitiva parecia que estava fugindo daquilo. Então, para defender o que estava escrito, ele se tornou perseguidor da igreja. Então, ele tinha um zelo muito grande pela palavra. Então, ele começa a falar isso a respeito para o povo ficar tranquilo. Não se peguem a isso, não se peguem à carne.
Aqui a nossa missionária que está aqui com a gente, ela falou em um momento ali, às vezes você tem um filho que está te dando trabalho e você coloca na mão de Deus e tira, e coloca na mão de Deus e tira. Isso é muito parecido, porque às vezes nós confiamos tanto na carne, nós confiamos tudo em quem nós somos, em quem nós já fizemos, e quando nós viemos para Cristo, Paulo ele coloca ali, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo isso, tudo que eu fui, toda a sabedoria que eu tinha, tudo que eu era é perda para mim, porque agora eu estou em Cristo. Eu estou movido pelo Espírito, pela fé. Então eu acho muito interessante a forma que o apóstolo Paulo ele vem escrevendo as suas cartas. Porque por vários momentos, ainda tem pessoas que podem querer interpretar de uma maneira errada, como se Paulo estivesse menosprezando a lei. Mas não é isso. O que acontece muito hoje em dia também, são pessoas que estão mais apegadas com o que a lei diz do que com a manifestação do Espírito Santo na vida de cada uma das pessoas. Estão mais apegados com uso e costume, com doutrinas humanas, do que com a palavra nos ensina, trazendo uma opressão sobre a vida de cada uma das pessoas, fazendo com que pessoas hoje em dia se afastem da igreja, se afastem de conhecer a Jesus verdadeiramente, porque estão sendo impostas sobre elas uma lei essa que o inferno também joga sobre nós, quando ele cobra cada um de nós pelos pecados que nós cometíamos antes, pelos erros que nós fazíamos antes, pelas pessoas que nós éramos antes. Então, muitas vezes nós estamos tentando seguir ali o que o Senhor nos ensina. Nós chegamos na igreja, muitas vezes a gente chega todo quebrado, todo estrupiado, que está vindo de uma forma muito dolorosa até a presença do Senhor. E quando mais nós buscamos se chegar ao Espírito Santo, mais essa lei que nós estávamos presos, porque antes nós éramos escravos do mundo, escravos da mentira. Então essa lei que nós estávamos, esse jugo que nós estávamos do diabo, às vezes ele ainda vem tentar contra nós, mas nós renascemos no Espírito. Nós somos do Espírito agora. Nós somos filhos adotados ali pelo amor da cruz. Então nós não temos mais esse jugo, não temos mais esse peso da lei. Então quando a lei do pecado que antes nós estávamos inseridos vier nos cobrar, nós não devemos nos apegar no que aconteceu antes, no que a carne nos fez fazer, ou na segurança que nós tínhamos da carne. Porque muitas vezes também, quando as pessoas geralmente às vezes tiveram uma vida muito, muito boa enquanto estávamos no mundo, né? Uma segurança, eu acho que eu baixei o som, aí. Tiveram uma segurança muito falha, uma segurança às vezes que veio através do dinheiro às vezes conseguido de forma ilícita, não é mesmo? Pessoas que vieram para Cristo, que estavam às vezes no meio do tráfico, no meio da prostituição, e tinham nisso uma segurança, tinham nisso uma certeza de que elas estavam protegidas. Mas quando elas vêm para Cristo, às vezes elas passam por momentos de turbulência, onde falta dinheiro, onde falta uma segurança financeira, onde ela passa por coisas que ela olhava e falava assim: mas antes eu não passava por isso aqui, antes isso não ia acontecer comigo. Ou às vezes quem já veio, há muitos que vieram do mundo do crime, que sabe resolver uma situação assim muito fácil. O inimigo lança essas setas ainda pra... Isso aí você resolvia com 2 ligações. E Paulo fala que eu considero tudo isso perda. Para que eu seja encontrado em Cristo, tudo isso para mim é esterco. Tudo o que já foi, tudo o que eu já fui, tudo o que eu poderia conseguir através da carne, eu considero como perca, para que eu possa ser encontrado em Cristo. Então é incrível a forma que Paulo vai descrevendo. No decorrer do capítulo, ele fala: prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não pensem que eu mesmo já alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Aqui ele fala: não pensem que eu já estou certo. Eu ainda tenho que me lembrar de que eu estou prosseguindo para o alvo. Eu tenho que deixar tudo isso para trás. E qual que é nosso alvo? Alcançar a salvação. É naquele grande dia poder estar com Ele e dizer com os anjos: santo, 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 santo é o Senhor. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo final, nos encontrar com o Senhor. Então, para que nós possamos conseguir isso, nós temos que deixar todas as coisas para trás. Quando elas vierem na nossa mente,
Porque nós podemos deixar assim, não cometer mais os mesmos atos. Não nos embriagar, não usar coisas que usávamos antes, não vender o corpo como fazia antes, não mentir, não enganar. Nós podemos deixar de fazer todas essas coisas, mas ainda pensamos nelas. Às vezes pensamos, porque a nossa mente, nós não temos controle sobre o que vamos pensar. Mas do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, o que a nossa mente pensa, o Espírito nos dá domínio para o corpo não executar. Então, o que Paulo está falando aqui é que ele esquece das coisas que ficaram para trás, avançando adiante. Então, quando pensamentos vierem de antes eu conseguiria fazer dessa forma, ou antes eu teria contatos para fazer dessa forma, ou antes eu já teria chegado lá, mas não da forma que o Senhor quer, que o Senhor te colocou, que o Senhor precisa que você faça. Então esqueça essas coisas e prossiga para o alvo. Ou quando Satanás vier colocando, mas agora você está aí falando de Deus, mas até tantos meses atrás, você estava com um copinho, você estava fazendo, você estava indo em lugares escondidos. Quando Satanás vier com esse tipo de proposta, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. Independente de quem você era antes. Se você era uma pessoa com status, se você era uma pessoa que estava no fundo do poço, se você era alguém que tinha muito dinheiro, se você era alguém que não tinha dinheiro nenhum, se era alguém que tinha influência, se era alguém que estava trancado no quarto sozinho, afundado na depressão. Hoje o Senhor fala para você, esqueça as coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo, que é o nosso alvo, se encontrar com o Senhor. E nós podemos fazer isso através da ajuda do nosso querido amigo Espírito Santo. Não podemos esquecer que nós acreditamos, né, na Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo ele não é uma força, o Espírito Santo ele não é a lei da atração, como o mundo fala aí, que nós temos aqui a palavra do Senhor falando pra gente em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Nós temos a palavra dando exemplo pra gente de diversas vezes que o Senhor fala: me pede, aquele que pede recebe, o que busca encontra. E o mundo colocou um nome pra isso de lei da atração, que se você ficar chamando muito, aquilo acontece na sua vida. Crente, se você está acreditando em lei da atração, você está fugindo da palavra. Porque o Senhor já deu ordem para, se você pedir em oração, assim Ele vai fazer. E nós pedimos em oração e estamos pedindo para quem? Para o nosso amigo Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela já foi liberada por Jesus para estar conosco. Quando Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele liberou ali a pessoa do Espírito Santo para estar conosco a cada dia, para estar do nosso lado, nos dando força, nos dando coragem. Paulo diz em diversas das cartas, vocês nasceram do Espírito. Ele diz que quem não é nascido do Espírito não entende as coisas do Espírito. Então nós já estamos nascidos no Espírito. Nós que encontramos a Jesus, fomos resgatados, redimidos pelo sacrifício da cruz e entendemos o que Ele fez por nós, nós nascemos do Espírito. Então, a partir desse momento, você tem livre acesso com o Pai, com a intercessão do Espírito Santo, para quando você não conseguir falar, com a intercessão do Espírito Santo para esses momentos onde a lei estiver tão pesada, querendo te massacrar, querendo que você faça coisas que nem fazem sentido para a forma que o Senhor te libertou. A palavra nos diz que nós fomos libertos, nós somos livres. A verdade da palavra nos transformou em livres. Então, quando coisas quiserem te aprisionar novamente em caixinhas, de que você não pode, de que você não é, lembre-se que o seu amigo Espírito Santo, ele está contigo. Ele está do seu lado para te fazer esquecer as coisas que passaram e prosseguir para o alvo. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Acredito que a nossa irmã aqui tem mais interação com o pessoal aí. Glória a Deus. Que tá falando, que eu tô vendo só os